Nosso cordial boa tarde a todos os colegas da EPAGRE que estão nos assistindo, a pessoal da iniciativa privada, cooperativas, prefeituras, estudantes, enfim, todos que nos acompanham nessa live. Sejam bem-vindos a esse evento promovido pelo programa Grãos da EPAGRE. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou Donato Lucietti, engenheiro agrônomo da EPAGRE, e atualmente estou na função de coordenador estadual do programa Grãos na Extensão Rural. Nós estamos dando início hoje ao nosso 16º evento na capacitação que a gente promoveu online, em função da pandemia do Covid, com focos nas culturas de grãos, né, milho, feijão e soja. E o tema que será abordado hoje, né, será o nosso último tema, o nosso última palestra, o último evento da nossa capacitação que estava prevista em 16 etapas. Então, hoje nós estamos na 16ª. E essa 16ª etapa, então, vai tratar de um tema extremamente importante também para grãos, que é o manejo pós-colheita, principalmente com ênfase na secagem, com aeração natural, né, armazenamento de grão, em nível de propriedade. Esse tema vem ganhando uma importância muito grande nas regiões produtoras de grãos de pequena propriedade, principalmente, onde o agricultor, além de produzir o grão, principalmente milho, ele também faz uso desse grão na alimentação dos animais da sua propriedade, justamente pela condição de qualidade que ele pode manter, né, nas características dos grãos. Para tratar desse tema, nós convidamos o nosso colega, que é da gerência de São Miguel do Oeste, nosso colega Elvis Tafarel, que ele tem bastante experiência já, né, nessa área aí de secagem e armazenamento de grãos na propriedade, e também porque a região dele, principalmente oeste catarinense, meio oeste e oeste catarinense, são as regiões onde essa tecnologia vem se desenvolvendo com mais rapidez, mais aplicabilidade. Eu espero, então, que todos tenham um bom proveito desse evento, né, desse nosso final de tarde aí, que realmente aproveitemos, né, para escutar o Tafarel, tirar algumas dúvidas, né, e também, para quem não conhece ou conhece pouco a metodologia, essa tecnologia, né, que seja de motivação para começar a fazer trabalhos nessa linha, né, nos seus respectivos municípios onde vocês trabalham. Para melhorar a qualidade da nossa apresentação, eu gostaria que todos mantivessem os microfones e as câmeras desligados para que a gente possa ter uma melhor transmissão no trabalho dessa tarde. As perguntas, caros colegas, poderão ser feitas diretamente no chat, né, que vai ser monitorado pela colega Maria Luísa, que também vai nos auxiliar, Maria Luísa, durante a apresentação do Elvis, na apresentação de um link, de um formulário, para que vocês preencham como de outras vezes. É extremamente importante que vocês preencham aquele formulário que vai ser passado, então, pela Maria Luísa, para que a gente possa confirmar a presença de vocês e para que vocês possam também ter acesso ao certificado de participação desse evento de hoje. Tá? A gente agradece já de antemão, né, a participação de cada um de vocês. Eu sei que muitos de vocês já nos acompanham desde a primeira, alguns estão acompanhando pela primeira vez, né, mas esperamos que todos tenham uma boa, né, uma boa estada, né, nessa ferramenta virtual aí conosco hoje, tá? Eu passo, então, a palavra, né, ao colega Elvis, engenheiro agrônomo, então, lá da região, né, de São Miguel do Oeste, para que faça a apresentação
da sua atividade profissional e já, na sequência, faça a sua apresentação técnica do tema. Tá? Sucesso e uma boa apresentação, Elvis. Obrigado, Donato. Inicialmente, meu boa tarde a todos os colegas, né, e participantes. Embora eu esteja apresentando, né, esse é um trabalho que é desenvolvido por toda a equipe técnica da região aqui, e que, felizmente, tem trazido bons resultados, tanto do ponto de vista da empresa, né, da EPAGRE, como dos produtores, assim, que ficam muito satisfeitos. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na gerência regional da EPAGRE em São Miguel do Oeste, sou funcionário da EPAGRE há 18 anos, né, e estou em vários municípios aqui da região, e hoje, então, a pedido do Donato, né, vou falar um pouquinho sobre a parte de silos secadores com ar natural forçado. É um desafio interessante, né, conversar com os colegas, é um assunto bastante amplo e que acaba sendo até difícil a gente escolher exatamente o que vai tratar num dia como hoje. Mas eu vou procurar apresentar para vocês, assim, um resumo geral, né, e qualquer dúvida, depois vocês podem fazer as perguntas, eventualmente alguma coisa que ficou fora da apresentação, ou que vocês fiquem bem à vontade para fazer as perguntas no chat, ou eventualmente após a nossa conversa. Certo? Como disse o Donato, hoje, então, é o 16º encontro, né, tem um compromisso de fechar isso, né, espero que feche bem. Inicialmente, colegas, eu já gostaria de dizer o seguinte: a tecnologia de silos secadores com ar natural forçado é uma tecnologia desenvolvida pela nossa irmã, digamos assim, da Emater do Rio Grande do Sul, e foi passada para a EPAGRE, né, numa parceria, e claro que a gente vai aprendendo junto, né, vai aprendendo e vai desenvolvendo algumas coisas novas aqui na própria região, algumas iniciativas que não existiam inicialmente nessa tecnologia passada para nós, mas que é importante, né, a gente também ir agregando informações ao que se tinha. Mas gostaria de destacar muito, assim, a parceria da Emater do Rio Grande do Sul, que desenvolveu o grosso desse trabalho e da maneira que a gente está trabalhando hoje aqui, certo? Então, vamos lá. Rapidamente, gente, eu quero contextualizar um pouquinho a armazenagem de grãos no Brasil, mas muito rapidamente. Depois eu falo um pouquinho dos tipos de silo, também não vai ser uma abordagem profunda, a questão do funcionamento do silo secador com ar natural forçado, a gente vai discutir um pouquinho hoje, e alguns resultados e custos, né, que a gente tem em relação aos silos, e bem no final a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de aspectos construtivos, como que ele é feito. Então, todos vão verificar que é uma estrutura muito simples, né, que, claro, embora tenha ela seja simples, ela é uma estrutura que deve ser seguida à risca, né, o seu projeto. Bom, voltando um pouquinho, então, ao nosso assunto, né, a FAO, né, ela recomenda que os países tenham uma capacidade de armazenamento 20% superior à produção média de grãos. Por quê? Porque no ano que você tem uma safra maior, né, ou eventualmente acabou não consumindo toda a produção, você tem uma margem de capacidade de armazenagem para poder trabalhar. Se você extinguisse 100% apenas, então, supostamente chegaria ao final do ano, ou no final da safra, quase com zerado o estoque. Donato, só acabei esquecendo de perguntar, vocês estão me ouvindo e vendo a apresentação, tudo certo? Para mim aqui está perfeito, Elvis. Beleza, então. Vamos seguindo. Bom, pensando nessa questão dos 20% a mais que nós deveríamos ter de capacidade de armazenamento, nos anos 90, né, o Brasil produzia algo em torno de 75 milhões de toneladas e tinha 83 milhões de toneladas em capacidade de armazenamento. Ou seja, nossa capacidade não chegava aos 20% que a FAO recomenda, mas era 10% maior. Já nos anos 16, 17, né, avançando bastante, a produção e a produtividade das nossas lavouras cresceram muito, felizmente, e a gente partiu
de 75 para 227,9 milhões de toneladas. A gente, arredondando os números, quase triplicou a nossa capacidade produtiva. Mas a capacidade de armazenamento não dobrou. Então, o que aconteceu? Nós estávamos com um déficit de aproximadamente 70 milhões de toneladas. Nós precisaríamos ampliar em 45% a nossa capacidade de armazenamento só para guardar toda a nossa produção, nem para ter folga nenhuma, né? Na safra que se encerrou há pouquinho, 19 e 20, então nós temos uma estimativa de quase 246 milhões de toneladas de grãos, e vocês podem ver que houve uma ampliação da capacidade de armazenamento, mais ou menos proporcional à ampliação da produção total de grãos. O que proporcionalmente resultou numa redução no percentual de déficit, né? Então precisaria ampliar em 40%, mas vocês podem ver que a deficiência em termos de toneladas se manteve mais ou menos igual, né? Então, nos faltam armazéns para 70 milhões de toneladas aqui no Brasil, né? É muita coisa, muita produção. Em Santa Catarina, os dados que eu tenho não são tão atuais, né? Mas é 18, 19, mas reflete muito bem a realidade do estado, né? A gente não teve alterações significativas. Então, a produção de Santa Catarina era 6,44 e nossa capacidade era 5,3, ou seja, teria que 21% da capacidade do que a gente produz para armazenar. Mas Santa Catarina tem um porém, nós somos um estado que importa principalmente muito milho, por causa do complexo de produção de carnes, né, principalmente suínos e aves, mas também para as nossas vaquinhas de leite e outras produções, e bovinos de corte. Bom, se nós tivéssemos uma capacidade maior de armazenagem aqui no estado, isso permitiria que a gente pudesse comprar, principalmente milho, né, que a gente está falando, que é a maior entrada, num período onde os custos são menores, né, e, consequentemente, o custo de produção da agroindústria, seja do agricultor, seria menor, então, principalmente para a produção de carne ou de derivados direto como farinhas. Então, Santa Catarina não tem uma situação tão crítica quanto o Brasil, mas também é deficitária na sua capacidade de armazenamento. Bom, isso aqui é uma análise, digamos assim, de tendência dos custos de armazenagem. Aqui eu tenho milho, aqui eu tenho soja, tem a parte de recebimento, limpeza e secagem, que é a primeira, transporte, armazenagem e taxa de administração. Se vocês olharem, existe o quê? Uma tendência de elevação desses custos, todos eles, né? Principalmente o de recebimento, limpeza e secagem, mas, de modo geral, da soja não avançou tanto o custo, o milho subiu um pouco mais, mas existe uma tendência de aumento desses custos ao longo do tempo. Então, falta lugar e cada vez é mais caro fazer um armazém ou o custo que nós temos. Bom, e como falta silo, essa aqui é a realidade que a gente tem no Brasil. Isso aqui não é aqui no estado, né, não é aqui na região, isso aqui é, de modo geral, centro-oeste do Brasil. E você tem esse tipo de situação, você tem grãos armazenados na própria lavoura, no tempo, ou ao lado do sistema de secagem. E vocês podem até se perguntar, bom, o que isso tem a ver com a ração da minha vaca, ou do meu porco, do meu aviário, enfim, das galinhas que eu tenho lá em casa de produção de ovos. Como a gente comentou, e é sabido por todos, né, nós importamos muito grão. Então, esse grão que fica aqui pegando poeira, eventualmente alguma chuva, e toda sorte, digamos assim, de coisas que estão no meio ambiente, acaba perdendo qualidade, e bastante. Então, você tem, às vezes, alguns produtos da trilha que estão aqui, que já ficam no tempo e acabam ficando mais ainda prejudicados em sua qualidade. Aí você recebe esse tipo de grão aqui, que após passar pelo secador, está torrado, está queimado, está com muita toxina. E esse é o grão
Então, né, esse grão aqui é o grão que acaba chegando aqui para a gente tratar os nossos animais. O grão recém-colhido da lavoura é um grão normalmente de alta qualidade, né? E às vezes, em final de silo, de safra, você tem esse tipo de situação aqui, ó, onde você tem muito pó, muita toxina, e talvez a situação mais crítica, né, além da perda de peso que você tem principalmente por pragas, como caruncho e traça, e em algumas situações ratos também, né, mas principalmente caruncho e traça, eu acredito que o mais crítico seja a micotoxina, que são as toxinas produzidas pelos fungos, né, principalmente na fase de armazenagem, né, o que vem da lavoura. É claro que, às vezes, já vem com um teor alto de toxina de algumas lavouras, mas isso, o que a gente percebe, fica agravado no durante e pós-colheita. Bom, esses fungos, eles consomem matéria seca, então uma parte da produção é perdida, né? E se eu não fizer a secagem correta ou a controle de temperatura, eu posso chegar ao ponto de perder toda a minha produção armazenada em função da deterioração desse grão que eu tenho armazenado. Bom, essas toxinas, elas são danosas à saúde dos animais que consomem e também das pessoas que consomem esse grão. Então, às vezes, a gente se pergunta até, quando tem um produto integral, um pão integral, uma bolacha integral, o que acontece? Normalmente, você tem uma maior concentração de toxinas ao redor do grão. Quando é integral, o que acontece? Você está acabando processando essa toxina que está em uma concentração maior ao redor do grão. Quer dizer que os alimentos integrais não são adequados? Não, não é isso. A questão é que nós não temos um sistema de armazenagem adequado, né? Então, às vezes, um alimento integral acaba sendo, a parte nutritiva acaba sendo comprometido principalmente por toxinas. Claro que elas causam danos à saúde, né, da qualidade, também elas podem ocasionar aquecimento da massa de grãos, né, e consequentemente descoloração. Se for uma semente, um grão do tipo semente, né, que eu vou usar para fazer plantio, eu vou ter perda de poder germinativo, de vigor, eventualmente eu vou ter inclusive a produção de odor forte em função da deterioração dessa produção. Alguns exemplos, né, nos animais, então, eu abordei um pouquinho mais o leite, porque é o que predomina na nossa região, né. Então, o que essas toxinas fazem? Elas acabam deprimindo principalmente o sistema imunológico e, junto com isso, o animal fica mais suscetível a doenças, você tem problemas de intestino, prolapso no momento de útero, no momento de parto, repetição de cio, redução da produção de leite, aumento de células somáticas, né? A questão de problemas respiratórios e, inclusive, eventualmente, problemas de vômito ou o animal, dependendo da situação, acaba nem querendo comer o alimento de tão contaminado que ele está. Isso nos bovinos, né? Em suínos, né, vocês podem ver aqui, ó, a região vaginal aqui desse leitãozinho aqui inchado em função de excesso de toxina, uma característica, né? Os frangos também com desenvolvimento aqui. Então, em frangos e aves é muito mais crítica a questão de toxinas, por quê? Porque a base deles é ração e a base da ração é milho, né? Então, isso é muito mais crítico, principalmente nos animais que se alimentam exclusivamente de ração, do que, ao passo que os ruminantes também têm ingestão de pasto, e parte dele normalmente é in natura, então reduz um pouquinho esse problema. Só para citar um exemplo aqui na região, né, nós temos um produtor que tem esse silo, que nós vamos ver daqui a pouco, né, alguns não têm exatamente a noção do que eu estou falando por enquanto, mas eles tinham muito problema com, popularmente conhecido como amarelão, né. Após um ano que eles estavam usando só o milho deles, eles resolveram o problema que eles tinham com o amarelão. Por quê? Você tem uma depressão do sistema imunológico quando você tem muita toxina. Então, a melhoria da qualidade do alimento fornecido para os animais resultou numa melhoria do sistema imunológico, consequentemente, menos doenças. É nítido que você tem uma melhoria do desempenho zootécnico desses animais. Bom, do ponto de vista de secagem, a gente divide em duas, né, a secagem de grãos e sementes, que seria o processo de secagem natural e o processo artificial.
Dentro do processo artificial, a gente tem inúmeros secadores, né? Então, tem de leito fixo, fluxo cruzado, fluxos concorrentes, contracorrentes, misto, e por aí vai, né? A gente não vai detalhar tudo isso aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia dos processos que existem. Bom, os sistemas artificiais de secagem, de um modo geral, o que eles têm em comum? A grande maioria dos sistemas trabalha com ar aquecido e o grão se movimenta. Bom, então, você tem aqui dois exemplos esquemáticos de fluxo contínuo, né, onde o grão fica se movimentando e você sempre tem a entrada de calor no sistema. Esse aqui também é outro sistema, eu não vou detalhar isso aqui. Mas o que acontece, né? Vou pegar isso aqui, é um exemplo. Então, eu tenho grão subindo por um elevador com canecas, né, que tem atrito com esse grão, bate o grão no meio, prende contra a parede do elevador, descarrega aqui, esse grão vai batendo e vai girando. Isso vai ocasionando o quê? Fissuras e quebra de grão. Então, por isso que você acaba, durante o processo, tendo uma maior quantidade de grãos quebrados e de pó no processo tradicional de secagem do que nesse sistema de silo que a gente vai ver daqui a pouquinho, em função principalmente da movimentação. Daí sai daqui, além do processo de secagem, ele é trabalhado com elevadores que às vezes tem 30 metros e esse grão é despencado de lá de cima e vem batendo ao redor da tubulação e vai quebrando, mexe uma vez, mexe outra. E o grão quebrado ele acaba sofrendo mais ataques de pragas e principalmente de fungos, né? Então ele fica mais propício ao ataque de pragas e fungos que vão gerar micotoxina. Normalmente os sistemas de aquecimento de ar eles são feitos com fornalhas a lenha, né? Que o modelo varia muito. Esse sistema de fornalhas a lenha ele tem algumas vantagens, né? A principal, eu diria, que é o rápido processo de secagem, né? Ao passo que você tem outros sistemas onde o período de secagem é lento, é demorado. O sistema de secagem com fornalhas a lenha, ele tem um custo menor do que se eu fosse utilizar outros combustíveis, como óleo, energia elétrica, gás natural, enfim, qualquer outro processo. E é um combustível renovável. De um modo geral, a grande maioria das nossas fornalhas são alimentadas com lenha de reflorestamento, né, aqui na região principalmente eucalipto. E pensando, quando a gente compara com gás natural ou óleo, né, normalmente é derivado de petróleo, mesmo que seja uma lenha nativa aí no limite, que leve 100 anos para se recompor, ainda assim é muito mais renovável, digamos assim, do que petróleo. Não estou dizendo aqui que a gente deva usar a madeira nativa para isso, né? Mas certamente existe um ou outro local que acaba utilizando alguma coisa. Mas, de um modo geral, a gente usa madeira de reflorestamento para o sistema de secagem. Então, que é considerado um combustível renovável. Mas ele também tem as suas desvantagens. A principal desvantagem é que a grande maioria dos sistemas de secagem com ar aquecido, ele é feito com ar direto da fornalha, ou seja, você não tem um aquecimento indireto do ar, e aí esse ar que tem aquecimento indireto é jogado para secar o grão. E a fumaça, ela também tem toxinas, né, e acaba reduzindo a qualidade, e em muitas situações você tem excesso de temperatura que acaba causando danos, né, vaporizando óleos e algumas proteínas, alguns nutrientes que tem no grão em função da alta temperatura de secagem. Então, esses são alguns problemas. Por que se usa normalmente ar direto e não aquecimento do ar indireto, né, o que passa por tubos quentes e depois vai para o grão? Porque a eficiência energética, quando eu utilizo aquecimento do ar e uso um ventilador para soprar direto, para fazer a secagem, é muito maior. A estimativa é que eu vou precisar algo em torno de 50% a mais de energia e, consequentemente, de madeira, nesse caso, para poder secar quando eu tenho sistemas com fornalhas de aquecimento indireto do ar, do que se eu sugar diretamente o ar que vem da fornalha, com fumaça e tudo mais, certo? Então, de um modo geral, o que acontece? Você compra uma saca de milho, ninguém pergunta qual é o sistema de secador que ele é utilizado, né? Então, o sistema acaba optando, as cooperativas, todo o sistema
cerealista acaba optando pelo sistema mais eficiente que custa menos para secar. Nós temos uma ideia aqui, ó, qual seria a temperatura ideal, a máxima de secagem, né? Aqui a temperatura do ar de secagem e a temperatura máxima que o grão poderia atingir. Não foi proposital, né? Mas acabou ficando a cevada, que é muito apreciada pela grande maioria, né? Pelo menos. Então, você tem a cevada cervejeira, onde que o máximo da temperatura que você pode ter no ar é 40 graus e 30 graus o grão. O trigo, eu trabalharia com até 60 graus de temperatura do ar e 45 graus do grão. Vou falar um pouquinho do milho, né, 60, 70 graus, sempre que for indústria, eu tolero um pouquinho mais de temperatura, tanto no grão como no ar, do que se for uma semente ou alguma outra questão, algum outro produto que eu preciso processar, eu tenho problemas de que ele trinque e isso comprometa a qualidade. O que acontece? Na grande maioria das regiões, você tem, no período da safra, existe uma demanda de secagem muito maior do que a capacidade instalada para, então, você vai colhendo o grão, começa a formar a fila de caminhão no pátio da onde você tem os secadores, e, consequentemente, começa a formar fila. O cara que opera o secador, ele não fica muito preocupado com a temperatura, né? A maior preocupação dele é ele reduzir a fila de caminhões que tem no pátio. E aí, ele acaba elevando, normalmente, a temperatura de secagem de grãos, muito acima do recomendado. E isso acaba ocasionando perdas de qualidade no grão armazenado. Então, é comum, né, é normal você ver temperaturas de 95, 100 graus Celsius aí nos sistemas de secagem. É correto? Não, não é correto, mas é a realidade que nós temos de modo geral. E muito fogo, né? Então, na nossa fornalha aí para secar o mais rápido possível os grãos que a gente tem no secador e tentar reduzir a fila de caminhões. Isso resulta nesse tipo de grão. Grão queimado, torrado, com cheiro de fumaça, que quem é produtor conhece muito bem. Isso aqui tem, além da perda de peso, né, que acontece por volatilização de nutrientes, você tem desnaturação de proteínas, de aminoácidos, então você tem perda de qualidade também, além de perda de peso, né, em função de que você está trabalhando com uma temperatura muito acima do recomendado. De modo geral, a nossa realidade aqui no nosso Brasil. Bom, o outro sistema, que não é com aquecimento de ar, né? Então, nós temos o quê? O sistema natural, normalmente é feito ao tempo, né? Você espalha esse grão em quadras, aqui era comum, antigamente, pequenos produtores fazer isso em lonas, né? E, nos dias de sol, vai mexendo uma camada relativamente fina de grãos e ele vai perdendo umidade para concluir a secagem. E o sistema que nós vamos trabalhar hoje, né, que é o secador estático com ar natural. Então, por que estático? Porque não movimenta o grão. É um sistema onde você faz a insuflação de ar por baixo do silo, né, e você tem um fundo falso vazado, e o ar vem de baixo para cima, passando pela camada de grãos. E você tem, consequentemente, a secagem do grão e também acontece de baixo para cima. Então, você vai tendo o grão seco, vai tendo uma zona de secagem que ela vai subindo, e mais acima o grão úmido. É claro que não é literalmente assim, ó, você tem isso aqui totalmente seco, isso aqui mais ou menos úmido, e isso aqui nada seco. Existe uma redução também na camada superior, né, mas, de um modo geral, existe esse gradiente conforme esse esquema aqui. Bom, esses silos secadores, então, isso aqui é uma foto, um exemplo de uma construção de silos secadores, né? Nesse caso aqui são dois silos, cerca de 1.700, 1.800 sacas cada um, em alvenaria. A parte superior ele é aberto aqui. Aqui é apenas o ângulo da foto, tá, gente? O ventilador não está atrás do poste, tá? É só a questão da foto, como ela foi tirada, acabou dar essa impressão. E tem esse túnel aqui que é para estabilização do ar. Então, são estruturas simples que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. Mas só para ter uma ideia de como fica a estrutura. Bom, quais as vantagens desse sistema de secagem a frio?
Como eu seco com ar natural, eu não tenho problema de dano térmico, né? Então não vou torrar o grão, não vai ter volatilização, perdas de nutrientes, né? Eu vou secar e vou armazenar no mesmo silo, então o local que eu uso para secar ele serve como armazenamento e, consequentemente, eu não preciso movimentar muito o meu milho. Ou eu vou falar muito de milho, tá, pessoal? Mas não necessariamente, entenda-se que vale para qualquer grão, para arroz, para feijão, para soja ou para trigo, enfim, qualquer grão. Eu comento do milho porque é o mais comum aqui na nossa região e a maioria dos silos são destinados a isso, mas não necessariamente. Então, você tem o quê? Você tem a movimentação, quase não tem movimentação desse grão e, consequentemente, ele se mantém mais inteiro. Como ele fica na propriedade desse silo, você tem uma redução dos custos de transporte, você não precisa enviar isso até o sistema de secagem e armazenagem que fica distante da propriedade, então não tem frete de ida e mais o frete de retorno. Isso representa, como está na mão do produtor, uma autonomia muito grande. Então, ele consegue vender esse produto no momento que ele entende que é mais interessante. E a outra vantagem é o seguinte, há pouco tempo, né, agora já está acima de R$ 45 o preço da saca de milho aqui na região, mas há pouco tempo estava R$ 42 a saca paga ao produtor, limpo e seco, né? Esses mesmos produtores que possuem esse tipo de silo, alguns que vendem o excedente, né, não usam só para o seu consumo, estavam vendendo a 50, ou seja, que é o preço de varejo. Então, além do custo menor que você tem de operação e desse silo, você tem uma vantagem que é na comercialização. Sempre que você for vender, você tem um salto de diferença entre o preço que você venderia do que a gente chama para atacado, né, para cerealista, e o valor que você vende direto ao consumidor. Então, existe um ganho aí que agora estava gerando na faixa de R$ 7 a R$ 8 por saca, de modo geral, né, que é muito considerável. Se você considerar que sai de 40, R$ 42 para 50, você está aumentando em quase 25% o valor do seu produto, e isso dá uma margem financeira considerável. Em termos de custos, né, esse sistema, ele é variável, a amortização dele, de acordo com a propriedade, mas, de modo geral, em torno de 5 anos, a maioria dos produtores consegue amortizar esse investimento com o que ele gastaria com frete e custos de secagem, considerando todo o investimento e mais o custeio durante esse período. Alguns produtores até 3 anos conseguem fazer essa amortização, outros levam um pouco mais, até 6 ou 7 anos. Mas, de um modo geral, que os financiamentos permitem 8 a 10 anos, né, é muito tranquilo você fazer a amortização do investimento durante o período de financiamento, com o que você gastaria com o processo de secagem e transporte para fora da propriedade, e sobra um produto de qualidade muito superior, de um modo geral, né? Claro que se ele for manejado também você pode ter problema, mas considerando um bom manejo das duas situações, você tem uma melhor qualidade de grãos e, consequentemente, um melhor desempenho dos animais que você vai alimentar, ou um ganho competitivo, né, financeiro, da venda do produto que você vende com preço de varejo e não mais com preço de atacado. Bom, nem tudo são flores apenas, né? Então, nós também temos algumas desvantagens desse silo. Talvez a desvantagem mais percebida do ponto de vista do produtor é a secagem demorada, né? Esse tipo de sistema, ele é projetado para secar o milho em até 15 dias, ou seja, é um período demorado. Mas em 15 dias, Elvis, não vai estragar esse milho? Não, não vai, por quê? Porque você vai estar sempre com esse ventilador ligado, né, com exceção de alguns momentos, que depois nós vamos ver, e isso vai manter a temperatura baixa do milho e, consequentemente, você vai ter a manutenção da qualidade. O outro problema é uma umidade limitada do ponto de vista de colheita. Eu não posso colher milhos com altos teores de umidade, aí, na faixa de 30% de umidade, por exemplo, que, de um modo geral, esse sistema não comporta esse nível de umidade. Aí são projetados para trabalhar com umidades menores, que daqui a pouquinho a gente vai ver.
certo? Mas eu destaco, assim, que normalmente o que o pessoal mais percebe é o quê? É o período de secagem, que leva até 15 dias, claro que não necessariamente precisa os 15 dias, depende da umidade de entrada do silo, e também depende da condição ambiental. Bom, como é um silo que usa ar natural, eu tenho que considerar algumas questões para fazer a instalação desse silo. Principalmente, então, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que ter muito cuidado com áreas que tenham muita umidade no dia a dia, né? Então, como áreas próximas de cursos d'água, açudes, riachos, lagos, né? Procurar ficar um pouco mais distante desse tipo de corpo d'água. E também locais que normalmente eu tenho muito cerração, então preciso procurar evitar isso. Próximo de matas muito grandes, né? Que acabam também tendo uma condição de umidade maior. E também, preferencialmente, longe de rodovias com um trânsito intenso de caminhão. Essas 4 questões aqui se referem basicamente à questão do excesso de umidade. As rodovias, o problema não é a umidade, é o problema de contaminantes por fumaça e poeira e fuligem, então, que você vai acabar tendo dentro do seu silo se você estiver muito próximo da rodovia. Mas são algumas das questões a serem consideradas na hora de escolher o local de instalar o seu silo. Certo? Falava da umidade, né? Então, a umidade recomendada de colheita do grão, estou falando de milho, né? O arroz tem um pouco de variação, existe um pouco de variação de acordo com o tipo de grão, né? É de 18 a 25% de umidade. O ideal é que a gente ponha o milho em torno de 18 a 22% de umidade. Por quê? Porque você tem uma trilha mais eficiente, né, do ponto de vista da colheitadeira, é mais fácil de secar, você quebra, vai ter menos danos ao grão, colhendo nessa faixa de 18 a 22. Se colher muito seco, você tem dificuldade, ele acaba trincando mais, e acima disso também, você normalmente tem mais danos. É claro que depende muito da regulagem, né? Então, do operador da colheitadeira. Então, existem colheitadeiras também que trabalham com saca-palhas, outras com rotor. Tudo isso muda um pouco, né, essa condição do ponto ideal de colheita, mas basicamente é a regulagem e a operação dessa máquina que condiz, que vai dizer qual vai ser a minha qualidade do grão colhido. Então, como eu disse, é muito importante regular bem, colher na velocidade correta, para quê? Para que eu tenha um mínimo de danos nos grãos, então que eu não tenha um monte de grão quebrado. Depois da colheita, o ideal é que eu faça a separação dos grãos que estão quebrados dos grãos inteiros. Por quê? Porque o grão inteiro, ele tem uma vida útil muito maior do que o grão quebrado. Eu acabei não colocando uma foto aqui para vocês, né? Mas a gente está no final do período das bergamotas. Então, vocês imaginem aí, cada um faça um exercício, vai lá e tira uma bergamota comum, uma pocã. Uma vocês colhem com o cabinho, o pedúnculozinho. E a outra vocês arrancam, que tira um pedaço da casca. Essa que arrancou um pedaço da casca, em 2 ou 3 dias ela já vai começar a apodrecer, vai começar a estragar. Ao passo que a outra que a casca está inteira, né, que você foi lá, cortou uma tesourinha, ou enfim, tomou o devido cuidado, vai acabar o quê? Perdurando por até uma semana. Esse é um exemplo extremo, né? É claro que um grão quebrado não vai estragar em 2 dias ou uma semana, mas ele compromete sim a vida útil, né? E a qualidade desse grão ao longo do tempo, do mesmo jeito que do exemplo da bergamota. Então, eu sempre vou trabalhar, sempre que possível também, né? Mesmo na aeração fria, eu procuro trabalhar com baixa temperatura. Então, procuro escolher os dias mais amenos do que os dias quentes para fazer a secagem do meu grão e principalmente quando eu vou fazer a aeração de resfriamento. Depois nós vamos ver mais à frente por que é mais importante a temperatura baixa do que a temperatura alta do ambiente, porque eu não tenho aquecimento. Então, quando eu tenho aquecimento do ar, é diferente, eu baixo a umidade desse ar e, consequentemente, ele seca mais rápido. Quando eu tenho um dia quente, eu tenho muita água disponível normalmente dentro desse ar. Bom, aqui eu tenho 2 exemplos, né? Esse aqui não havia sido nem retirado pela madeirama. Isso aqui é um silo secador
com ar natural forçado de cerca de 300 sacas aqui no interior de São Miguel do Oeste. Está embaixo no galpão de fumo, né, que a região trabalha com fumo de galpão, não trabalha com fumo de estufa. Né, o produtor já não utiliza mais, não faz mais a produção de fumo. Então, ele tem um cilindro pequeno, mas que atende a demanda dele para alimentação dos animais. E aqui ao lado, né, a foto não está tão nítida assim, nós temos uma estrutura, ou parte de uma estrutura, onde que eu tenho aqui uma moega de recepção, né, e aqui vocês podem ver que tem na verdade são 4 silos de 3.200 sacas, quer dizer, essa é uma unidade aproximadamente 10 vezes maior que essa aqui, e eu tenho um módulo de 4 unidades. Deixa eu só ver aqui que o Marcelo fez uma perguntinha, mas eu talvez coloque ela mais para o final. Acho que vamos deixar as perguntas para depois, né? Senão eu vou acabar me alongando muito na conversa aqui. Então, vamos lá. Certo? Então, é um sistema que ele é viável tanto para o pequeno produtor como para produtores maiores, né? Então, aqui nós temos uma capacidade em torno de 12, 13 mil sacas de armazenamento. Um pouquinho mais detalhado, né? Então, aquilo que a gente viu antes. Isso aqui seria o ventilador, onde ele vai soprar ar por baixo do silo. Existe um fundo vazado, né? Que a gente chama de fundo falso ou pleno. E esse ar vai passando de baixo para cima, vai secando e vai tendo essa zona de secagem. Vamos avançando. Isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui são 2 figuras descoladas, digamos assim, né? Aqui eu tenho o funcionamento do ventilador, então não é um ventilador comum, é um ventilador que a gente chama de centrífugo, né? Então o ar é sugado aqui pelo meio e é despachado aqui por uma parte superior, que pode estar superior aqui, ou pode estar na parte inferior, é muito variável, né? De modo geral, a gente faz a descarga por baixo do ar. Ele é insuflado por um túnel para dentro do silo, como eu disse, tem um espaço vazio, que é chamado de pleno ou fundo falso, que é vazado aqui, né, e ele passa pela camada de grãos. Então, vocês imaginam que esse ventilador aqui ele tem que ter potência e pressão para fazer um grande volume de ar passar pelo meio de uma camada de 2 ou 3 metros de grãos aí, às vezes. E são grandes volumes que a gente trabalha com aeração, que depois a gente vai ver um pouquinho. Certo? Só para exemplificar como é que funciona o sistema de secagem, né, a frio. Bom, eu vou colher o meu milho, né, então, reforçando, eu preciso colher isso aqui com o mais limpo possível e com o mínimo de danos no grão que eu conseguir, né, vou descarregar. Vocês vejam que esse aqui é uma colheita com bastante sujeira, tá? Tem bastante sabuguinho, pedacinho, então, o que acontece? Eu preciso passar isso aqui no sistema de pré-limpeza, para que eu separe esse sabugo, esses palitos que eu tenho aqui, no caso do milho, né, ou se for soja, ou enfim, não importa a cultura, é importante fazer pré-limpeza. Eu passo na pré-limpeza e depois eu vou carregar o meu silo. O grão quebrado, vou separar, o que eu vou fazer com esse grão quebrado? Eu vou utilizar ele por primeiro. Voltando ao exemplo da nossa bergamota, se eu colher a bergamota e ela ficou rompida a casca, se eu chupar ela hoje ou amanhã, não tem problema nenhum, ela não vai estar tão boa, com a mesma qualidade daquela que ficou inteirinha a casca. Então, a mesma coisa no nosso grão. Eu utilizo o grão quebrado nos primeiros alimentos, né, nos primeiros animais, no primeiro processamento. E aqui você vai ter, já dentro do silo, né, o grão, apenas o grão de milho, sem, ou com um mínimo de sabugos e impurezas. Bom, falei da pré-limpeza. A pré-limpeza, gente, ela depende da realidade de cada um. Eu tenho produtores aqui na região que armazenam 300, 400, 500 sacas e que tem uma trilhadeira dessas jogada lá no canto da propriedade, mas que ela funciona. Ou um batedor de cereais como esse aqui. Então, para essas condições, normalmente, se esses equipamentos aqui trilharam 40, 50 sacas de milho por hora, eles vão limpar o dobro disso, porque não tem palha, não tem sabugo quase, né? Então, isso aqui tranquilamente processa 80 até 100 sacas de milho por hora na limpeza. Deixa eu tomar um chimarrão aqui para aliviar minha garganta.
Essa aqui já é um sistema de pré-limpeza próprio, né, exclusivo para isso aqui, mas que é de pequeno porte, e aqui eu tenho já um sistema de pré-limpeza maior, de grande porte, instalado num silo secador tradicional, né, também de secagem a frio, mas um sistema maior. Então, a pré-limpeza é muito importante, tá? Mas ela pode ser variável com a condição do produtor. Às vezes não vale a pena eu fazer um investimento, dependendo da pré-limpeza, eu vou gastar 10, 12 mil, fácil, para um silo de 300, 400 sacas, ou seja, a pré-limpeza custa tanto quanto o silo completo. Então, não vale a pena, às vezes, fazer um investimento muito grande, quando eu posso lançar mão de outros equipamentos que estão parados na minha propriedade. Bom, sempre que eu fizer o carregamento do silo, quando eu passo pela pré-limpeza, eu tenho que cuidar para fazer esse carregamento de maneira uniforme, ou seja, não posso soltar um local só porque você tem acúmulo de partículas mais finas em determinada parte e isso vai dificultar a passagem de ar. Então, sempre faço a distribuição uniforme enquanto estou carregando o silo. Comecei a carregar o silo, né? No momento que eu consegui fechar o fundo falso dele, eu já ligo o ventilador e começo a fazer a secagem. E vou deixar esse ventilador ligado direto, dia e noite, a não ser que eu tenha uma condição de chuva ou neblina, né? Que daqui a pouco a gente vai discutir. Direto até que eu atinja a umidade de secagem, que vai ser em torno de 14 pontos percentuais para o milho, ou 13, né? Normalmente o pessoal para em 14, e varia conforme o grão. O término de secagem, então, se recomenda fechar a boca do ventilador para que você não tenha convecção natural, né, e eventualmente não tenha entrada de ar úmido, e eventualmente também não tenha entrada de roedores na parte inferior do silo. E isso aqui, dependendo de como você constrói o fundo falso, né, os roedores podem acabar rompendo a tela de fundo, quando ela for plástica e não for metálica, embora a gente normalmente recomenda a tela metálica. Não só por a questão dos roedores, mas principalmente pela qualidade, pela durabilidade. Quando eu tenho esse tipo de silo aqui, onde eu tenho um telhado único, né, que eu fecho a borda dele, é importante que a cada 1.000 metros cúbicos de ar por hora no ventilador, eu tenho 0,10 metros quadrados, ou seja, se eu tiver um silo que tem um ventilador e que sofre 10.000 metros cúbicos de ar por hora, eu preciso pelo menos 1 metro quadrado de abertura aqui por cima dos lanterninhos, certo? Então, é uma abertura considerável. Aos que estão assistindo, né, não estou enganada, tá? Não é litro, são metros cúbicos, então vocês imaginem, de um modo geral, um silo de 1.000 sacas vai ter um ventilador com 10.000, na faixa de 10.000 metros cúbicos. Imagine uma caixa d'água de 1.000 litros, esse ventilador vai insuflar em torno de 10.000 caixas, o equivalente a 10.000 caixas dessas aí, numa camada de 2,5 metros, mais ou menos, de grão. Então, precisa ser uma máquina muito bem construída, porque senão ela não consegue fazer esse ar passar. Ainda uma dúvida muito comum, né? Está chovendo, eu vou ligar o meu ventilador, o meu milho está esquentando, ligo, não ligo. Depende da situação. Por exemplo, está chovendo, eu tenho a temperatura de milho em 30 ou 35 graus, mas a previsão diz o quê? Que amanhã vai ter sol, eu não ligo. Mas eu tenho previsão de uma semana de chuva, então eu vou ligar e vou aerar, mesmo que eu acabe injetando um pouquinho de umidade nesse grão. O que a gente não liga é o quê? Quando eu tenho neblina. É muito pior ligar com neblina, gente, do que ligar com chuva. Porque a chuva você tem um ar saturado, úmido, mas você não está insuflando água. A neblina é o quê? São gotículas d'água que estão no ambiente e o ventilador vai jogar o ar úmido e mais as gotículas de água. Depois que eu faço a secagem, de tempos em tempos eu vou fazer o quê? A aeração, vou resfriar. O objetivo da aeração é baixar a temperatura da massa de grãos, né, do que está armazenado lá dentro. Bom, se eu quero baixar a temperatura, o primeiro pressuposto que eu tenho é que o ar esteja mais frio do que o grão que eu vou fazer a ventilação. Então, eu já vi propriedades onde o cara estava injetando o ar mais quente que o grão lá dentro para baixar a temperatura. Não tem lógica, tá? Não tem mágica, gente. Então, de um modo geral,
existe uma regra, um cálculo, principalmente em relação à quantidade de água disponível, que eu utilizo o quê? Se eu tenho o ar ambiente 5 graus mais frios do que o grão, eu posso fazer a aeração. Então, no nosso exemplo, se eu tenho 30 graus de temperatura do meu milho lá dentro e o ar estiver com 25 graus ou menos, eu posso fazer a ventilação, senão não vale a pena. E lembrando que o resfriamento também, da mesma forma que a secagem, ele acaba, aqui acabei trocando, tá? A minha foto, mas o resfriamento também se dá de baixo para cima, aqui está trocado. Bom, já temos um silo, né? Como é que está o funcionamento dele? Vou falar um pouquinho, então, da questão do vapor d'água. Se vocês olharem essa tabelinha, que embora esteja um pouco pequena, eu vou pegar aqui, ó, a temperatura de 0 graus, o máximo que um metro cúbico de ar consegue armazenar, né, se a umidade relativa estiver em 100%, é 4,9 gramas. Mas se eu pegar num dia que a temperatura estiver com 30 graus, eu consigo 30 gramas e meia de água. Isso no nível do mar, né? Então, claro que tem uma pequena variação em relação à altitude e, eventualmente, a pequena variação em relação à pressão atmosférica. Mas o mais importante é o quê? Temperatura. Veja que com 0 graus eu tenho menos de 5 gramas e com 30 eu tenho mais de 30 gramas de água. É a capacidade que o ar tem de armazenar. Então, é quando eu tenho o ar saturado com 100%. Bom, lembra que eu disse para vocês que com 5 graus de diferença, normalmente eu podia fazer a aeração. Por quê? Vamos fazer mais um pouquinho de atenção aqui nessa tabelinha. Saindo dessa escala aqui, né, então vocês imaginem a temperatura de 30 graus Celsius, né, eu vou ter a capacidade de retenção do meu ar é o quê? 30 gramas e meia de água. E a umidade relativa está em quanto? Em 70%. 70% de quanto? Disso aqui. Então, significa que se eu tenho 30 graus de temperatura e umidade relativa do ar de 70%, eu tenho 21 gramas de água por metro cúbico. Bom, eu vou pegar um outro dia e a umidade relativa do ar está 80%. 80% de quanto? De 23 gramas. Por quê? Porque se eu tenho temperatura de 25 graus, o máximo que cabe dentro de um metro cúbico de ar é 23,1 gramas de água. Se a umidade relativa está em 80, significa que eu tenho 18 gramas e meia de água aproximadamente. E, como último exemplo, eu tenho aqui a temperatura de 22 graus e tenho 90% da umidade relativa do ar, bem alta a umidade relativa do ar. 90% de quanto? De 19,4 gramas. Ou seja, eu tenho 17,46 gramas. Então, o que normalmente a gente olha no dia a dia? A umidade relativa está alta, está baixa. Então, eu tenho aqui uma ascensão de 70, né, mais 10, 80, mais 10, 90% da umidade relativa do ar. Aonde é que tem mais água? Aqui? Não. Aqui tem mais água por metro cúbico de ar. Ou seja, eu tenho 21 gramas de água aqui, ao passo que, com 70% de umidade relativa, ao passo que nesse dia aqui, com 22 graus, eu tenho 90% de umidade relativa, eu só tenho 17 gramas de água. Significa que eu posso fazer a aeração, se eu tenho grão, digamos, a 30 e a temperatura do ar está 22. Então, isso aqui é importante, a gente vai ter um pouco de dificuldade, talvez, de entender isso aqui agora, né? Mas é importante gravar essa questão da relação de temperatura. E que quanto mais baixa a temperatura, menor é a água total que vai ter lá dentro desse ar. Não é que a umidade relativa não seja importante. Ela é importante, mas ela é secundária. O mais importante sempre é a temperatura. Reforçando mais uma vez, sempre a regrinha, o número mágico, digamos assim, existe toda uma curva, um trabalho que a gente não vai poder abordar hoje. Sempre que eu tenho ar 5 graus mais frio do que a temperatura do grão, posso fazer a aeração ou posso trabalhar com a secagem com tranquilidade. Bom, quando eu chego em 100% de saturação, né, quando eu chego aqui nos 30,4,
né, ou aqui, né, que eu estou chegando em 90%, mais um pouquinho chega, quando chegar em 19,4%, chega em 100%, independente da temperatura, eu vou ter o ponto de orvalho. É quando o vapor d'água ele começa a condensar. Então, saturou, não cabe mais no ar e tem umidade ainda, ele começa a condensar. Normalmente, isso acontece num processo de resfriamento. Eu acredito que vocês vão entender isso com um exemplo que eu vou dar para vocês. Provavelmente, né, isso aqui é um pouquinho mais complexo de entender. Então, agora, eu acredito que a maioria consiga entender com mais facilidade. Então, o que é o ponto de orvalho, gente? É quando eu botei, já que é sexta-feira aqui, um copo de cerveja, né, bem geladinho, do lado de fora você tem essa condensação de água. Por quê? Porque atingiu o ponto de orvalho. Saturou essa água ao redor, a capacidade do ar ao redor do copo, chegou em 100%. Não é porque é a cerveja, tá? Mas qualquer corpo mais gelado, o lado mais quente vai condensar. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso pode acontecer no nosso silo. No silo metálico, o que vai, principalmente nesse período que a gente está agora, você pode ter a condensação interna da água. Não é do lado de fora sempre que acontece a condensação. A condensação acontece sempre no lado mais quente da superfície. Então, o que acontece agora? Durante o dia, eu tenho a incidência de sol, mesmo que seja coberto, essa camada, como é aço, o ar mais quente vai acabar aquecendo 8, 10 centímetros do grão, e à noite você tem, já no final do dia, uma queda brusca de temperatura, e essa queda brusca de temperatura, você vai ter o quê? Do lado de fora, você vai ter o gelado, aqui no silo, e vai condensar a umidade do ar que está no grão, que está próximo à parede do silo. Isso vai fazer o quê? Com que esse grão comece a grudar. Isso acontece muito em silos de ração, que o pessoal tem na propriedade, que acaba grudando toda uma camada lateral, às vezes estragando. Então, é o mesmo processo do ponto de vista físico que acontece no nosso copinho de cerveja. Não é que isso aqui não possa ser usado, mas a gente, de um modo geral, não recomenda. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar daí a aeração com muito mais atenção para ficar secando essa lateral e, consequentemente, isso aumenta o meu custo de operação do silo. Bom, a neblina, como eu disse para vocês, ela inviabiliza o processo de secagem, porque eu tenho ar que vai ser sugado para dentro do silo, então vai subir a umidade do ar. Então, as gotículas que estão flutuando, né, e que impede a visão nossa, se a gente está andando de carro, enfim, vão entrar para dentro do silo e vão umedecer. Então, esse tipo de situação, quando eu tenho essas baixadas aqui, eu tenho que procurar evitar, ou eu vou ter que aguardar a dissipação da neblina. Na região, a gente tem isso. Em alguns vales de rios aqui, e você tem essa dificuldade de aeração durante o período da noite e até o início da manhã, em função da formação de neblina. E realmente isso é um problema, né? Para algumas situações dificulta muito a operação desse silo. Então, nesses períodos, você vai ter que trabalhar ou com a secagem mais no verão, né? Ou vai ter que trabalhar com um enchimento parcial do silo, né? Encher em 1 ou 2 vezes, com o objetivo de operar o ventilador só durante o dia. Então, às vezes, eu não vou poder encher todo o meu silo. Deixa eu correr um pouquinho mais. Quanto é que custa secar o meu milho? Bom, eu vou fazer... A primeira questão seria o quê? Eu medir o consumo, efetivamente, do meu motor, e isso pode ser feito com vários aparelhos. Senão, eu vou fazer uma conta muito rápida, né? Então, quantas horas o meu ventilador ficou ligado, qual a potência do motor, quanto custa cada quilowatt, qual é a capacidade do ciclo. Por exemplo, aqui, eu fiquei 7 dias e meio com o ventilador ligado, vezes 24, são 180 horas, o motor tem 5 CV, né? Cada CV é 0,73 kW, dá 368 kWh. O custo é 0,52 e o meu silo cabe em 1.000 sacas. Significa que, se eu pegar o número de horas vezes a potência consumida por hora vezes o preço,
me dá um consumo de R$ 344 para secar essas 1.000 sacas. Dividido por 1.000 sacas, o meu custo foi de 35 centavos por saca. Esse, basicamente, é o custo de operação desse silo, ponto de secagem. Claro que eu vou ter, eventualmente, a aeração e mais um ou outro custo. Normalmente, o custo de energia elétrica, ele fica em torno de 50, 60 centavos por saca. Alguns resultados que a gente tem, né? Isso aqui é um exemplo do Rio Grande do Sul, onde que você tem uma granja de 350 matrizes em casca, né? Então, o antes e o depois do produtor guardar o seu milho. Antes, esse produtor, ele tinha 24% de retorno de sil, porque principalmente micotoxina. E após isso, quando ele começou a guardar o milho dele e secar na propriedade dele, a frio, nesse sistema, ele passou para 6,7 de retorno de sil, que é algo dentro do razoável, digamos assim, do que acontece no dia a dia. Você nunca vai ter zero de retorno ao sil. Ainda ele tinha 350 matrizes, algo em torno de 50 abortos por ano, e isso basicamente desapareceu depois que ele começou a usar o seu próprio milho, né, com menos incidência de micotoxinas. E também ele teve uma melhoria da conversão alimentar, que antes ele precisava 2,75 kg de milho para cada quilo de carne. Conversão alimentar, sempre quanto menor, melhor. Então, aqui ele ganhou algo em torno de 400 gramas de ração por quilo de carne produzido. O depoimento desse produtor é o seguinte, que ele só estava na suinocultura ainda porque ele estava guardando o milho dele lá na propriedade. Então, vocês imaginam qual é o impacto financeiro que você tem? Sair de 6,7%, de 7% para 24%, 50% aborto. Então, é um custo muito grande mesmo que você tinha só por causa de problemas zootécnicos, principalmente em função de micotoxinas. Um outro exemplo aqui é processamento, tá? Isso aqui é um moinho de farinha de milho. Então, olha aqui, ó, olha como é bonito o grão, né? Ele ainda assim, o moinho faz a primeira quebragem dela, e depois isso aqui vai para a pedra. O rendimento de farinha dos silos secador dos silos a lenha, né, tradicionais, era em torno de metade. Um saco de 60 quilos dá 29 a 32 quilos por saco de farinha. Na época, né, isso aqui é uma informação antiga, ele pagava R$ 24,00 por saco de milho secado tradicionalmente. Nesse sistema, e ele descobriu que tem os secadores com ar natural forçado a frio. Esse sistema aqui rende 39 quilos de farinha por saco de milho. Quer dizer, antes eu tinha 30, 32 e fui para 39. O que esse produtor, o boieiro fez? Ele pagava, ao invés de pagar 24, ele pagava 24 para o produtor que tinha milho secado tradicionalmente e pagava 30 para aquele produtor de silo secador a frio. Por quê? Porque ele tinha um melhor rendimento de farinha, então ele repassava, digamos assim, o custo, o rendimento de farinha, esse lucro para o produtor, então ele ganhava mais no seu produto, mas ele não repassava todo o lucro, né? Ele ficava com uma parte também do bônus de ter um milho de qualidade superior. E esse resultado é isso aqui, ó. Como eu sou de origem italiana, então tem uma polenta aqui, mas vale as bolachinhas de milho e por aí vai. Pão de milho e companhia. Quando eu aqueço demais o grão no processo de secagem, eu começo a fazer a gelatinização dos amidos. E, consequentemente, a hora que eu vou processar isso em termos de cozinha, eu já perdi a parte da gelatinização e isso aí não dá um produto de qualidade superior. Então, você tem isso aqui, ó, você tem, nesse caso aqui, né, uma polenta mais firme em função de que você tem todo o amido ainda para ser gelatinizado durante o cozimento. Ao passo que no silo tradicional você já gelatinizou e vai perder uma parte disso em função da temperatura alta de secagem. Em termos de pragas de grãos armazenados, né, eu vou abordar brevemente isso aqui, tá? Porque expurgo é uma coisa que o pessoal pergunta muito, então talvez a principal praga de grão armazenado seja o caruncho, e o caruncho e as pragas, de modo geral, de grãos armazenados atacam mais os grãos quebrados. De novo, o exemplo lá de que você
o grão inteiro ou a nossa bergamota inteira, ela dura mais, né? Por quê? Porque a casca é uma proteção natural do grão. Ela reage menos com o ambiente, tanto em termos de absorção de água como de oxigênio, portanto, mantém melhor. Isso aqui é grão quebrado, ele reage mais. Então, vai oxidando mais os nutrientes e também fica mais fácil o acesso de pragas. Algumas pragas, inclusive, só atacam grãos quebrados, não conseguem perfurar ele. Vamos avançando. As principais pragas que a gente tem é a traça e o gorgulho, né, o caruncho. O caruncho, gente, ele não é algo, ele tem uma estética ruim, mas ele não é algo que comprometa, digamos assim, fazer mal para quem consumir, né? Então, do ponto de vista de produção animal, é tolerável, digamos assim, a presença do caruncho, mesmo que vivo. Do ponto de vista de produção de farinha, ele é tolerável, mas ele não pode estar vivo. Teria que ser já um caruncho morto. Mas o grande problema é o prejuízo econômico que esse bicho dá. Ele vai comendo, vai consumindo o grão, vai tendo perda de qualidade, perda de massa, principalmente. Então, qual é o nível de controle? Então, o nível de controle é quando ele se equivale ao custo de controlar. Quando o custo de fazer o controle do caruncho e da traça é o mesmo do custo econômico, do prejuízo que ele me dá, então eu vou fazer o controle. Isso é muito difícil de se fazer. Mas a Embrapa tem alguns materiais, né, e algumas referências para isso. O mais usual é fazer o expurgo, popularmente conhecido com fosfeto de alumínio, né, hoje já existe, no passado se utilizava a pulverização de diversos inseticidas, principalmente piretróides, né, mas hoje, de modo geral, se usa fosfeto de alumínio. E o mais comum é o gastoxim. O mais conhecido, não é o único. Peguei um exemplo aqui, gente, então, um tubo com 30 pastilhas. Vocês me dão licença que eu preciso de uma pastilha também aqui, não de fosfeto. Mas o valor dela é R$ 45,00 e pouco, e eu faço o expurgo de 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos, a gente estima que isso é variável, mas algo em torno de 750 quilos de grãos por metro cúbico. Isso vai dar um pouco mais que 11.000 quilos, ou 187 sacas de milho. Vezes 45, que estava, hoje já está um pouco mais, acho que está 47 aqui na região, isso equivale a quase R$ 8.500. A proporção entre os 45 que custa e os 8.000 significa que o custo de eu fazer o expurgo, né, é algo em torno de 0,54% do valor do meu grão aqui armazenado. Não estou contando mão de obra, estou fazendo uma conta simplificada, porque a mão de obra normalmente é o produtor que faz, né? O custeio, digamos, de desembolso é a fosfina em si. Mas a lógica seria a mesma, eu posso contabilizar aqui a minha mão de obra junto, numa outra conta. Então, quando é que eu vou fazer o controle de caruncho? Quando o nível de infestação começar a comprometer um pouquinho mais que 0,5% do meu produto armazenado. Bom, a Embrapa tem uma maneira simplificada de fazer isso, né? Fez estudos, e eu tenho aqui, eu conto o percentual de grãos atingidos e eu tenho uma estimativa de quantos por cento eu vou ter de peso. Eu tenho 10% dos grãos atingidos, significa que eu já vou ter uma expectativa de perder 2% do grão armazenado. E assim sucessivamente. Se eu tenho 50% dos meus grãos danificados, eu vou perder mais de 13% do meu produto lá dentro, os carunchos vão comer. Mas vocês viram que o meu nível de infestação que equivale à perda, né, o custo de aplicação que equivale à perda que eu tenho é de 0,54. Significa o seguinte, puxando para essa tabelinha aqui, quando eu atingir 0,6% de peso comprometido pelos carunchos, vale a pena eu fazer o controle com o expurgo. Isso me dá o quê? 5 grãos danificados a cada 100, né, 5%. Quando eu tiver 5 grãos danificados por caruncho a cada 100, vale a pena eu entrar com o expurgo para fazer o controle desses carunchos. E é apenas um balizamento que a gente tem para tentar dar uma orientação para vocês.
Quando de vista de aspectos construtivos, né, eu vou correr um pouquinho mais agora, porque já falei bastante, e o erro mais grave é não seguir projeto, tá, gente? Então, tem que seguir o projeto. O nosso silo é um silo que não vai ter pilar, não vai ter viga, né? Mas esse produtor aqui, ele achou que ele conhecia bem e resolveu fazer diferente. Olha o resultado aqui. Já tem grão saindo fora. O resultado é o quê? Fazer uma estrutura complementar, externa, com custo superior, né? Começa a fazer tapeação. Eu vou fazer o silo, né? Eu escolho o terreno, vou demarcar esse terreno, e depois que eu faço o piso, eu construo o que a gente chama de compasso, que é o que vai nos ajudar a fazer a colocação dos tijolos no prumo e fazer o círculo perfeito. Isso aqui é prumado no centro do silo, isso aqui é na lateral, e isso aqui vai balizando onde vão ficando os tijolos. E isso aqui é uma rodinha, é um pé de apoio para que isso aqui não se incline nem para um lado nem para o outro. Vocês podem ver que existe uma rodinha aqui para facilitar isso aqui, vai sendo girado ao redor e vai se assentando os tijolos. Então, tá aqui, ó, exemplo de um silo, muito simples de se fazer, né, ele é todo ele de tijolo de 6 furos de cutelo, né, em pé, como chamaria, e aqui o compasso, aqui o pedreiro assentando o tijolo. Olha aqui uma vista do compasso também, né, a parte que está junto ao tijolo, e, consequentemente, você vai mantendo ele prumadinho, bem encaminhado. Isso aqui é uma outra estrutura, aquela estrutura maior que eu falei para vocês, são silos de 3.200 sacas, né? Vocês estão vendo, não tem nem um pilar, nem uma viga, né? Isso aqui são pilares do telhado, da cobertura, do galpão. E, então, é muito rápido você erguer a estrutura. Inclusive, né, alguns produtores mesmo fazem o levantamento dessa estrutura porque não precisam de grande experiência, né? E o compasso facilita o levantamento dela. Isso por dentro, né? A parte central prumada. Esse silo aqui foi feito antes do galpão, né? Da estrutura de cobertura. Isso é indiferente, pode ser feito antes ou depois. Todo esse silo, falei para vocês que não tem viga, não tem pilar. Então, ele tem o que? Ele tem uma ferragem externa, que a bitola varia de acordo com o tamanho do silo. Então, você tem uma malha pop, né? Normalmente o pessoal usa em silo, que vai por dentro e vai por fora. E além dessa malha, você tem ferros extras. Isso aqui é a colega Simone, né? Estava junto no silo. Isso aqui, então, é aqueles silos de 3.000 sacas. Então, tem o ferro aqui 7 milímetros, numa distância de 10 centímetros cada um. Então, essa distância ela é variável, a gente calcula com o tipo com a estrutura, o tamanho dela. Apenas para dar uma pincelada rápida para todo mundo. Esse silo ele é rebocado por fora, né? E essa argamassa mais a ferragem que vai dar sustentação do silo. E por dentro também tem apenas a malha, né? Não tem ferragem extra, mas tem a malha por dentro que vai ajudar a sustentar esse silo. Tem situações que o pessoal já chumba uma escada com ferros por dentro e por fora durante a construção. Não necessariamente. Se usa normalmente uma mangueira 3/4 por cima da ferragem para fazer o reboco, né? Ela serve como um guia e você rega o reboco em pé. E já acabado por dentro, isso aqui é a entrada de ar, né? Do ventilador. Um lembrete, não usa cal, tá? Porque a cal ela acaba diminuindo a resistência, ela tende a puxar mais umidade, então a gente não recomenda o uso de cal. Claro que, de modo geral, os pedreiros também preferem não usar cal, tá? Eles procuram usar produtos como alvenarite ou rebocal, enfim, aditivos plastificantes. Lembrar que tem que deixar o buraco para o caracol que vai embaixo, que vai fazer a retirada dos grãos. Então, você deixa por baixo um caracol. Isso aqui é um desenho esquemático de como é feito o fundo, né? Então, você vai ter pequenos apoios de madeira, que a altura é variável, vigotas de madeira que vão sustentar, e aqui ripas que vão... vai ter uma tela por cima que vai sustentar o grão. Essa distância aqui é variável, né? E a distância dos apoios embaixo também. Normalmente, a gente trabalha com uma bitola mais ou menos fixa aqui e aqui também. Uma vista superior da planta, onde você tem os apoios, né?
Essas são as vigotas de madeira, e aqui o ripado. Uma ripa sim, uma não. Normalmente a gente trabalha com ripas de polegado, né? Essa ripa de telhado, telha de barro, que ela tem 1 polegada de espessura e 2 polegadas de largura. Então, 2,5 por 5. E o ventilador, né, esquema do túnel aqui, que ele entra numa lateral para que o vento possa fazer isso aqui, né, se distribuir uniformemente para depois poder subir pelo fundo falso. Aqui o pessoal começando a colocar as vigotas. Nesse caso aqui, a vigota ela é de tábua, 2 tábuas de 15 centímetros pregadas, né? Pode ser feito assim, pode ser feito com madeira roliça. Eu não gosto muito de madeira roliça porque é difícil de manter o nível, né? Esse piso tem que estar nivelado. Mas aqui embaixo, os apoios pode ser de madeira de aproveitamento, pode ser eucalipto redondo, mesmo que não esteja bem sequinho, pode ser. Isso aqui pode ser um aproveitamento bem tranquilo. Então, eu gosto de estruturas parecidas com essa aqui. Um aproveitamento por baixo, aqui de preferência madeira quadrada, para facilitar o nível desse ripado. E aqui o nosso ripado que eu comentava com vocês. Uma ripa sim, outra não. Aqui vai o caracol que vai fazer a retirada dos grãos por baixo, tá? Então, normalmente eu faço esse alinhamento das vigotas ou caibros, né? Que alguns é como se fosse um caibro ali, o mesmo tipo de madeira. Você faz de acordo com o alinhamento do caracol. Então, você escolhe para onde quer tirar o grão, depois você faz o alinhamento desse fundo. Não existe um outro alinhamento necessário. Por quê? Porque aí eu consigo deixar esse caracol o mais rente possível do ripado. Se ele tiver que ficar por aqui, ele vai ficar 15 centímetros mais baixo. E, às vezes, a saída dele fica muito baixa. Isso aqui é uma vista da parte inferior, né? Nesse caso, o caracol vai até o piso, porque aqui ele trabalha com um caracol que vai para uma rosca de varredura. Aliás, a rosca de varredura é aqui, que aqui vai para um outro caracol. Tá? Mas só para ver como é por baixo. Se vocês olharem o detalhe aqui, na madeira a gente faz um dente, né, para poder encaixar, corta uma parte dela para poder encaixar a vigota em cima. Isso aqui já é um fundo ponto, tá? Esse cinza aqui é uma tela metálica que vai por cima, se vocês conseguirem olhar aqui, tem o vão, né, da ripa. Isso aqui são as bocas do caracol, onde que eu vou fazer a retirada de grãos. Isso aqui é uma foto lá de um produtor lá de São José do Cedro, né, eu vi que estava assistindo, um colega que tem vários trabalhos também nessa área de silos. O celular não pegou todas, mas existe uma quarta boca ainda aqui no fundo. Então, se você tiver uma boca apenas aqui no meio, você vai ter que puxar muito mais milho no final do silo, né, do que se você tiver várias, e o custo não aumenta significativamente. Então, é interessante você fazer várias bocas do mesmo caracol. Ele vai ficar um pouquinho mais comprido, mas diminui o serviço braçal. Uma foto mais próxima aqui, ó, então, como é a telinha, ela é metálica, por quê? Porque ela tem uma durabilidade maior do que uma tela plástica, poderia ser usada numa sombrita, a gente não recomenda. Se entrar um ratinho, vai roer lá e vai descer milho, essa aqui não tem esse problema. Na hora de você limpar, a tela também facilita, né? E aqui uma foto também de como é a moeguinha, a caçapa do caracol. Vocês veem que ela permanece fechada e tem um cabo guia que vai abre todas ao mesmo tempo. E aqui a tela ela é presa com parafuso flangeado, né? São parafusos que o pessoal usa normalmente em forro de PVC, em torno de 1 centímetro e meio, mas ela pode ser grampeada com um grampeador pneumático ou de mão, né? Então depende do produtor. Aqui o acabamento foi feito com madeira, mas pode ser feito com argamassa aqui, chanfradinho também. Então depende de cada situação construtiva. A gente recomenda sempre deixar, no momento da construção, do lado interno da parede, um cano de PVC, de preferência 150 milímetros, e do lado externo que ele sobe um pouquinho mais, para quê? Para que você bote um cap, e na hora de fazer o expurgo, você faz a inserção das pastilhas por aqui. Então, facilita muito o trabalho de expurgo, né, para fazer o controle de carunchos. Pode ver aqui a ferragem também, a argamassa sendo jogada por cima. Esse fio mais fino é o fio da malha, e esse fio aqui é o fio suplementar nesse silo aqui. Isso aqui ajuda bastante, é muito simples de ser instalado.
silos pequenos, né, às vezes a gente recomenda isso aqui. Uma moega simples na frente do piso do silo, né, onde você vai fazer o carregamento dele 1 ou 2 vezes por ano. Então, você vai puxar no final, né, com aqueles rodos grandes, o grão até aqui, e o caracol vai jogar para cima da pré-limpeza e para cima do silo. Claro que isso aqui, essa parte aqui é isolado, né, aqui ainda não estava completamente pronto. Ao passo que aquelas moedas tradicionais grandes, né, que você pode bascular, às vezes elas têm um custo muito grande para silos menores. Aqui é a entrada do ventilador, né, vou passar um pouquinho mais rápido em função da gente. Aqui também a Elias, né, aqui de Guaraciaba, o produtor, na propriedade dele, o silo. Isso aqui, gente, vocês observem que você tem, na hora de pensar o silo, o ventilador, você tem que pensar o lado que ele vai sugar o ar. Então, ele suga o ar por aqui e joga nesse sentido. Então, são ventiladores centrífugos que suga pelo meio e joga por uma lateral o vento. Eu vou ter situações que o lado que o ventilador puxa é indiferente, né, que é por exemplo, esse lado aqui, ele suga esse mesmo ventilador, ele suga do lado direito, mas se ele sugasse do lado esquerdo não teria problema. Mas, excepcionalmente, nesse silo aqui, se ele sugasse do lado direito, ele ia sugar o ar de dentro do galpão. Não, a gente sempre tem que pegar o ar ambiente, né, o ar externo. Então, eu tenho que escolher o ventilador sempre que ele fique para fora. Vocês estão vendo o túnel é muito importante para a estabilização da ventilação, do ar, né, para que ele não chegue lá em forma de turbilhão. Nesse caso, a gente não está vendo o túnel, porque tem uma parede, né, mas o túnel existe, ele só é interno. E também a gente recomenda que se faça um telhado para proteger, embora seja motor blindado e aço galvanizado aqui no ventilador, não tem muito problema. Outra dica que a gente deixa é o uso de chaves magnéticas para proteção do motor, caso haja falta de uma fase, né? É uma chave cara, mas que se cai a energia elétrica, ele protege o motor e desliga o sistema, ao passo que se você tem aquelas chaves do tipo interruptor, como um interruptor de energia elétrica na lâmpada da nossa casa, a hora que a energia volta, ele liga e pode ocasionar, eventualmente, se a energia não volta em todas as fases ou na voltagem adequada, pode ocasionar a queima do motor. Bom, gente, os silos, existem várias questões construtivas, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho um silo de 1000 sacas e eu tenho 6,4 metros de diâmetro com 2,5 metros de altura de grãos. Eu tenho um motor de 9.000 e poucos metros cúbicos por hora. Lembra que eu disse que um silo de 1000 sacas eu vou ter quase 10.000 metros cúbicos de ar e tem uma pressão de 48 milímetros de coluna d'água. Não precisa ter muito esses detalhes, né? Mas eu quero que vocês vejam que a vazão de ar é a mesma. Para essa situação que eu tenho 2,5 metros de altura de grão, eu preciso de um motor com 3 CV de potência líquida e vou levar 15 dias para secar. Eu vou fazer o meu silo um pouquinho mais estreito, 6 metros de diâmetro ao invés de 6,4 e vou aumentar para 3 metros de altura. Mesma vazão, as mesmas 1000 sacas, mas eu preciso mais pressão porque é um silo que tem uma camada de grão maior. O resultado é que eu vou ter um motor com 4,6 CV de potência líquida, ou seja, eu preciso 50% a mais de potência no motor. Isso significa o quê? Que o meu custo de secagem aumenta em 50%, porque o meu custo de secagem é o quê? A energia elétrica do ventilador. Então, principalmente o pessoal da EPAGRE que faz dimensionamento, tem que ter esse cuidado, para que você não tente ponderar a otimização do ventilador. O mesmo vale aqui para uma situação de um silo de 2.000 sacas, né? Eu tenho 8,4 de diâmetros e 2,9 de altura de grãos, tenho uma potência líquida de 8,81, e no mesmo silo de 2.000 sacas, exatamente a mesma vazão, eu tenho o quê? 7,5, né? Então 90 centímetros a menos de diâmetro e 70 centímetros a mais de altura do que o anterior. Isso significa que eu vou ter um motor de 13,17, ou seja, 50% a mais de novo de consumo. Nesse aqui de 4.000 sacas,
o fato de eu reduzir 1,5 m de diâmetro e aumentar 1,1 metro de altura, eu vou aumentar 85% a potência necessária. Então, vocês veem que quando eu saio de 3 para 4,1, aumenta muito o meu consumo de energia elétrica. Então, de um modo geral, a gente não trabalha com ciclos assim de 3, 3,5 de grão, porque começa a ficar muito pesado para o ventilador e eu tenho motores muito potentes, o motor mais potente tem um custo maior de aquisição, mas principalmente um custo maior de operação. De um modo geral, a gente trabalha com alturas de 2,5 até 3 metros, né, não necessariamente. A vazão desse sistema é altíssima, tá? Então, a gente trabalha de 2,5 a 3 metros cúbicos por minuto por tonelada de grão, ao passo que, por exemplo, um silo pulmão, né, que é o que os cerealistas usam para deixar o grão enquanto aguarda a fila de secagem, ele tem 0,3, 0,6 metros cúbicos, quer dizer, você tem de 5 até 10 vezes mais ventilação aqui do que numa situação dessa tradicional, chamado silos pulmão, e por isso que você tem a secagem, porque você tem uma utilização de muito vento em relação a outros sistemas. Vamos avançar um pouco mais. Vou falar do nosso saudoso paiol Chapecó, né? Alguns de vocês conhecem, outros não, né? Onde já foi muito utilizado, na região a gente tem bastante, se armazenava milho em espiga, mas que às vezes é uma estrutura que está parada na propriedade do produtor e que pode ser otimizada, pode ser aproveitada para fazer armazenagem de grão. Então, vou ver se não tem rachadura, se não tem nada que comprometa. Normalmente são rachaduras acima de 0,5 centímetro, são estruturais e comprometem o uso aí desse silo. Eu vou fazer o fundo falso, aqui é o exemplo de como eu faria o ripado. Aqui vocês podem ver que já tem as ripas, aqui já tem uma parte da tela do fundo. E como ele é um silo quadrado, que ele tem vigas e pilares, a gente recomenda atirantar ele em 2 alturas, né? Então, isso aqui é o desenho esquemático dos tirantes, né, em forma de cruz, para que essa parede aqui, ela não tende a fazer a barriga, né, tende a não abrir. Isso aqui é uma foto do silo aqui do Centro de Treinamento da EPAGRE em São Miguel, né, o CETRESO. Aqui embaixo está um tirante, já tem um pouco de grão, e aqui o tirante superior, para ajudar a segurar a estrutura. Visto lateralmente, né, então eu tenho aqui no momento uma madeira de lei, madeira tratada, e aqui na metade do silo um tirante e na parte superior outro tirante, normalmente. Isso é uma foto do nosso paiol Chapecó aqui do centro de treinamento. Aqui está das madeiras laterais que sustenta os tirantes, né, isso aqui é o ventilador. Ele está mais alto, porque o paiol Chapecó normalmente ele existe, ele é em desnível, você precisa nivelar. E está coberto o nosso ventilador, como eu sugeri para vocês. E esse aqui é o nosso paiol Chapecó, aqui do centro de treinamento, que foi milho colhido agora em fevereiro, né? E que está sendo utilizado aqui pelo centro de treinamento nas criações que a gente tem aqui. Então, os tirantes que ajudam a sustentar as paredes, certo? Aqui é lá em São Carlos, o colega Paulinho, né, com a produtora, né, isso aqui ela comentou com nós que é uma estrutura que eles iam derrubar, que estava sem uso nenhum, e resolver o problema da propriedade com apenas algumas reformas, de algumas tábuas aí que precisava. E, claro, o dimensionamento do fundo falso. O resultado que a gente espera é isso aqui, né, de preferência, esse ano aqui para a nossa região foi de paiol cheio, né, silos abarrotados, né, um grão de qualidade superior. Claro que do ponto de vista de operação, a gente não deixa o silo abaulado, você sempre trabalha com ele nivelado, né. E alguns equipamentos auxiliares, já estou me encaminhando para o final, são os determinadores de umidade, pois se eu tenho que parar em 14% de umidade, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho um determinador? Então, esse aqui para quem tem estruturas menores, a gente recomenda esse aqui, que tem um custo menor, embora ele tenha uma precisão que tem um erro percentual de até 1 ponto percentual. Ou seja, ele diz que está aqui 25,9, mas pode ser que esteja 25, quase 26. Então, ele não tem, mais para uso na propriedade, é bem tranquilo. Isso aqui já, se eu tiver um laudo de aferição, é um produto aí que eu consigo fazer comercialização, tem uma margem de erro de 0,3 ponto percentual, que é o que se tem
comercialmente em operação. Isso aqui é um equipamento que faz pH, né, peso hectolitro, posso usar ele, baixar os dados com um cabo USB, né, então, mas eu não quero me detalhar muito aqui em função do adiantado da hora. Aquele custa 500, esse aqui custa 5 vezes mais, né, então, quem trabalha com comercialização ou cílios maiores, vale a pena o investimento, senão não vale a pena. Os modelos, né, eu vou passar um pouquinho mais rápido. O principal, o que não pode ter, tá, gente, isso é uma coisa que a gente, digamos, começou aqui na região, é um termômetro. E esse termômetro, ele, não ele tem que ter uma sonda, né, um fio, onde que você coloca ela na parte interna. Isso aqui é um termômetro doméstico, 65, 70, 80 reais. Alguns têm fios de até 3 metros, então ele fica do lado de fora do cílio, onde que eu vou saber a temperatura externa do ar, e aqui eu vou ter a temperatura dentro do grão. Eu chamo a atenção porque isso aqui é um termômetro, como eu disse para vocês, doméstico, então o IN se refere, inside, né, o interno, aonde está o equipamento, e não, o IN não é interno no cílio, tá? Então é um aparelho adaptado, e o out, que é o fio, a sonda é que está dentro do grãos. Então, a gente só fala para vocês isso aqui. Os modelos, eu gosto muito desse modelo aqui da Instruterm, esse também é muito bom, né? São aparelhos com uma boa calibragem, relativamente baratos, e esse aqui o plug é móvel, então facilita. Esse aqui eu tenho temperatura interna, externa, e ainda tem umidade relativa do ar, que facilita na operação. Os ventiladores, gente, a gente começa a ver toda sorte de ventiladores, desde ventilador que era utilizado em trilhadeira para fazer aeração, ventilador feito em fundo de quintal, em funilaria. A colega Simone, né, ela sempre diz que tem que ter uma carteira de identidade o ventilador. Então, isso aqui, vocês olham para 3.000 sacas, né, a vazão disso aqui é 28.693 metros cúbicos de ar por hora. Tenho pressão aqui, 88 milímetros, tenho rotação, potência, né, 25 CV, toda a especificação está garantida pelo fabricante numa etiqueta presa junto ao chassi do ventilador. Ao passo, o coração do cílio é esse ventilador aqui, então tem que ter certeza de que ele é muito bem feito. Nós fazemos o que como EPAG? A gente calcula isso aqui, ó, a vazão necessária e a pressão. Qual é o diâmetro do ventilador, qual é o tamanho da hélice, a inclinação da hélice, isso aí é o engenheiro mecânico que vai produzir isso, que vai projetar, que vai produzir, que tem que saber, não somos nós. Então, é muito importante você comprar isso de uma empresa idônea, que também podia ter apagado, né? Mas essa aqui é uma empresa que fornece na região, normalmente tem 40 anos de tradição, então a gente nunca teve problema com eles, embora venha da grande Porto Alegre, o custo não é muito grande de frete e resolve o problema do produtor. Ao passo que quando você faz, às vezes, uma funilaria, você não sabe de fato qual é a aeração e você corre o risco de comprometer toda a tua produção. Tudo que você tem armazenado, você imagina quanto vale um silo aí de 1.000 sacas, você tem 45 mil reais ali dentro. Ao passo que um ventilador desses aí, às vezes você vai economizar 500 reais, 700 reais para fazer na região, e mesmo que às vezes ele tenha a quantidade de ar suficiente, ele normalmente não tem a mesma eficiência energética, quer dizer, essa diferença você vai acabar gastando energia elétrica. Outro problema que a gente vê muito comum é o quê? Não está no ventilador, o problema está nisso aqui, ó. Você tem o túnel, vocês viram, ele sempre é reto. Pode ser em desnível? Pode, mas não desse jeito, que é muito brusco. Isso aqui compromete a eficiência do ventilador. Então, isso não pode ser feito. Isso aqui é gambiarra, é amadorismo e compromete o silo que a gente está operando. Isso aqui, então, nem pensar, gente. Derivação. Tem uma entrada de ar, daí olha aqui, ó, tudo canto 90 graus, vai um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco aqui, um pouco ali. Olha aqui, ó, que foi enfiado aí no meio do silo metálico. Esse tipo de estrutura não funciona adequadamente. O rendimento é baixo, você perde. Então, não adianta comprar um bom ventilador e instalar desse jeito. Então, cada silo tem que ter o seu ventilador.
Aí não abre mão disso, por quê? Porque como é que vocês imaginam assim, eu coloquei milho nos 2 silos, aí eu vou fazer o quê? Vou botar metade do ar para cada um, sem falar que cada curva dessa aqui tem um monte de perda de eficiência, então não se recomenda. Era isso, Donato, eu dei uma corrida aqui no final, porque falei demais já, então eu devolvo a palavra, fico aberto à questão de perguntas, né, questionamentos aí que eu vi que tem alguns no site. Muito obrigado, Elvis. Parabéns aí pela apresentação, né? Perfeitamente atendeu a expectativa minha, pelo menos, né? Mas com certeza dos colegas que estão assistindo também. Então, quero te parabenizar e te agradecer pelo fato de tu ter contribuído conosco na elaboração do nosso programa de todo o curso, né, e ainda ter colaborado como um instrutor de uma das etapas, né, do teu recado final aí. E tu fosse bastante oportuno quando tu colocou assim, nós não poderíamos fechar o curso diferente, né, tratando o final e ainda mostrando uma polenta, né, quer dizer, nós queremos uma outra oportunidade, né, estar junto de forma presencial aí com todos e com, né, e também degustando uma polenta né, produzida com milho dessa qualidade, tá? Então eu te agradeço, né, e já passo a palavra para Maria Luísa, né, e voltamos a repetir para o pessoal, né, preencher o formulário que a Maria Luísa disponibilizou aí no chat, tá? Então, Maria Luísa, contigo, né, organiza aí as perguntas, os comentários que o Elvis vai atender. Te agradeço também, né, Maria Luísa, por estar ajudando a gente. Agradecer também a Elise, que está gravando, né, o nosso evento e depois vai colocar no YouTube, né? Então, agradeço a vocês duas também por ter colaborado com a gente nesse evento de hoje. Contigo, Maria Luísa. Então, eu vou começar pela pergunta do Marcelo, Marcelo Bassani, que perguntou o seguinte, Elvis, considerando um microclima regional de alta umidade e calor, como no norte do país, é possível utilizar o silo secador para secagem e armazenagem de grãos de milho? Boa tarde, Maria Luísa. Assim, a gente tem trabalhado, eu tenho, inclusive, projetado vários silos para a região centro-oeste e norte do Brasil. A região que tem estação seca definida, sim. Por quê? Porque normalmente a colheita acontece no período onde você quase não tem ou já não tem mais chuvas, então é bem tranquilo, embora você tenha alta temperatura, você consegue operar a secagem do grão. Agora, se você pegar uma região muito quente, onde que você tem chuva constante, aí você pode ter dificuldade, de fato, de operar esse tipo de silo. Mas, sim, em função, principalmente, da estação seca definida que se tem lá. Ok. Pergunta da Roberta Ribeiro. Ela pergunta qual o custo estimado para a implantação do silo secador hoje, por saca armazenada? Roberta, o custo é um pouco variável, né? Mas, para dar, eu brinco, existe o número mágico, né? Então, o número mágico é o seguinte: para silos acima de 1.000 sacas, eu tenho algo em torno de R$20 por saca armazenada, o silo secador em si, mais o ventilador e um caracol. Bom, normalmente o produtor ele precisa fazer, quando você tem grandes tamanhos, né? Você vai fazer o quê? Um galpão novo por cima, uma moega de recepção, vai ter que adquirir para limpeza. De um modo geral, de novo, numa conta redonda, esse custo dobra, ou quase dobra. Então, digamos assim, eu teria um custo de quanto? De até R$40 por saca armazenada, dependendo da estrutura que eu vou fazer. Bom, parece bastante? Sim. Mas, de novo, vamos pensar no seguinte: eu financio isso com certa tranquilidade em 10 anos, de um modo geral, principalmente se for pronafiano. Como as taxas de Pronaf estão mais ou menos equivalendo à nossa inflação, numa conta rápida, eu vou ignorar
o juro e tudo mais, né? Vamos dizer que o juro fica pela inflação. Então, você tem o quê? R$ 40, né, dividido por 10 anos, eu tenho o quê? R$ 4 por saca por ano. Normalmente, aqui na nossa região, os produtores gastam isso só de frete, tá? Então, é comum gastar em torno de R$ 2,00, R$ 1,50 para levar esse milho até o secador e mais o mesmo valor para retorno. Então, é comum com o frete, mais o desconto que você tem acima da quebra real de unidade, a gente ter, digamos assim, o pagamento da prestação. E você tem os outros ganhos, né, que é a questão do menor custo de secagem, né, os descontos são menores, e você tem certamente um ganho no desempenho dos animais de qualidade, ou se você for vender esse grão, como eu dei o exemplo, né, o produtor estava 42 para ele vender, se ele fosse vender direto para cerealista, e ele acabava vendendo na faixa de R$ 50 direto para outros produtores ou para boinheiros aí para fazer o farinha. Então, você tem só os R$ 8 pagaria a prestação dele com muita folga aí anualmente. Elvis, a Jamile, ela deu um depoimento, né, no início da pergunta dela, e ao final ela fez uma pergunta que não é exatamente sobre o silo secador, mas vamos ver se tu consegue responder, tá? Ela mandou assim: as agroindústrias de farinha de fubá procuram muito esse milho seco com ar forçado. Aqui no município de Joaçaba, fizemos 2 para produtores de ovos alimentarem suas poedeiras. Porém, a influência de um milho de qualidade ruim interfere diretamente e imediatamente na postura. Depois do expurgo, quanto tempo devo esperar para poder oferecer esse milho novamente aos animais? Tá. Bom, a Jamile relata o que a gente havia comentado, né? Então, os banheiros, de modo geral, têm preferência por esse grão, em função da melhor qualidade que ele vai ter em termos de farinha, melhor rendimento de farinha. Do ponto de vista dos animais, a questão das micotoxinas, por isso que normalmente você tem um melhor desempenho, né, das poedeiras. Aqui na nossa região, as grandes indústrias compram esse tipo de grão para alimentar as matrizes que põem ovos que vão gerar os pintinhos que vão ser os frangos que vão para abate, né? Então, também melhora o desempenho. Bom, mas a questão do expurgo, Jamile, e demais colegas, é o seguinte: sempre é importante ler vai ter ou um receituário agrícola ou um receituário agronômico, né? Então, a gente não tem a pretensão de esgotar isso. Mas, normalmente, eu vou ter 2 a 3 dias após o expurgo que eu vou precisar deixar isso para que todo o sulfeto de alumínio saia, né, e ele vá para a atmosfera. Se eu esperar adequadamente, eu não vou ter resíduo. Mas isso vai estar sempre na bula do produto. Então, do mesmo jeito que a gente olha, às vezes, a bula do remédio, que a gente compra para dor de cabeça, é importante dar uma olhada nisso, junto com o produtor. O uso de gastoxina ou outro similar, ele, desde que ele seja feito adequadamente, ele é seguro, né, mas precisa ser cuidado, ele é um agrotóxico, mas normalmente a pessoa que receitar isso deve escrever, né, e explicar para o produtor o seu uso, né, então o período que ele vai ficar fechado do silo e o tempo depois, digamos assim, de carência após eu tirar a lona. Mas vai ser em pelo menos 2 a 3 dias, tá, Jamile? A pergunta do João Henrique. O processo de secagem demora 15 dias. Em regiões de muita neblina, temos que desligar o silo nas horas de neblina? Seria viável colocar mais um exaustor na tampa superior do silo? Não, João, né, Maria Luísa, que fez a pergunta? João Henrique, isso. Tá, João. Assim, o que acontece? Quando a gente tem regiões com muita neblina, a gente, por exemplo, se nós temos um silo de 1.000 sacas, então o que se recomenda é o quê? Eu encher em 2 etapas, pelo menos, né? Então, eu posso colocar 500 sacas, depois mais 500, ou colocar em 3 etapas, né? 330 sacos, mais 330 e mais 330, para fechar aproximadamente as 1.000 sacas. Por quê? Porque eu dimensiono, né, a gente calcula o ventilador para ele operar quase que continuamente os 15 dias.
Se eu colher um milho na faixa de 22 e eu operar apenas durante o dia, e daí tem locais que às vezes eu vou conseguir ligar esse ventilador às 10 da manhã, 10 da manhã e no final do dia, então eu vou ter 10, 12 horas de operação. Numa conta redonda, eu vou operar metade do tempo do ventilador só. Então, eu preciso fazer o quê? Eu reduzo proporcionalmente a quantidade de grãos que eu tenho para tentar manter a aeração diária mínima. Então, uso metade do tempo do ventilador, vou usar metade da carga, pelo menos. Adianta pôr um ventilador superior? Não, não adianta. Porque eu só tenho que precisa estar aberto a parte superior do silo e ter as devidas saídas. O que a gente faz, às vezes, quando tem esse tipo de situação, é o quê? É dimensionar um pouco mais de ar no ventilador. Então, eu coloco um ventilador com um pouco mais de vazão, um pouco mais potente o motor, para tentar ganhar aqueles períodos que ele precisa ficar desligado. Mas, reforço, daí você não pode encher o silo se você está numa condição de clima, né, que não permite você ligar direto o ventilador. A mesma coisa que se eu não tiver, mesmo que eu não tenha neblina, mas eu estou colhendo meu milho e tenho uma perspectiva aí que vou passar 10 dias, aí uma semana garoando de chuva. Não colhe o milho, gente. Aguarde uma perspectiva de tempo bom. Então, a gente tem que sempre lançar mão de outras ferramentas, né? A previsão do tempo hoje, ela tem, principalmente nesse período mais frio, uma assertividade muito grande, né? Muito boa, então consegue nos dar um parâmetro bom e eu tenho que priorizar, então, a colheita para quando eu vou ter um pouco mais de sol. Existem também sistemas de aquecimento, pré-aquecimento do ar, tá? Mas normalmente isso implica em mão de obra, ou se eu usar GLP, né, ou gás natural, mas normalmente no interior vai ser GLP, de botijão, eu tenho um custo muito grande para operar isso. Então, vale a pena você olhar a previsão do tempo e procurar ajustar com o período mais de sol. Opa, surgiu mais uma pergunta aqui. Se tem informação do custo utilizando cola para tijolo em relação à construção tradicional? A Roberta pergunta. Isso. Roberta, o custo ele é um pouco menor, tá? Principalmente na mão de obra. No Rio Grande do Sul se utiliza muito isso, mas eu nem menciono mais porque assim, na nossa região aqui a gente no início tentou convencer os pedreiros a fazer essa utilização. Acontece que o pedreiro é um cara que gosta de fazer sempre a mesma coisa. Não só ele, a gente também gosta de fazer aquilo que a gente tem certeza que sabe fazer bem. Então, existe uma resistência, pelo menos aqui, muito grande por parte dos pedreiros em utilizar a cola polimérica ao invés de argamassa tradicional. E você tem um custo, principalmente, uma redução principalmente de mão de obra, né? A cola, ela vai custar mais ou menos igual ao que custaria a argamassa de cimento e areia, né? Então, mas você economizaria, sim, na mão de obra. De um modo geral, eu não tenho uma proporção direta desse custo para te dar, mas aqui na região a gente não conseguiu emplacar, né? Nós devemos ter aí hoje uns 150, 160 silos, pelo menos na região, construídos. Nenhum a gente conseguiu trabalhar com cola. Tá? O pedreiro não quer trabalhar com cola. E mais uma pergunta do Bruno. Se seria interessante fazer o tratamento para armazenamento com Actellic, não sei se é assim que se fala, diretamente no silo. Olha, Bruno, eu tenho que te confessar que eu não conheço o Actellic, tá? Então, não saberia te dizer, não conheço esse produto. Se ele puder, até quiser abrir o microfone aí para explicar um pouquinho melhor, ou alguém, eu não conheço esse produto. Vou ficar devendo a resposta mesmo. Então, tá. Eu acho que é isso que temos de pergunta. Eu devolvo a palavra, então, para o Donato. Ele colocou que é um substituto do Gastoxin, tá. Tudo bem, o nome comercial. Donato, me permite só encerrar aqui, né? Então. Fica à vontade, inclusive já faço o tratamento para armazenamento. Bruno, o tratamento do grão, ele é feito dentro do silo, sim. Então, como é que é feito? A gente acabou não trabalhando isso, mas normalmente a gente fecha a boca superior do silo, se ele estiver cheio, né? Ele faz o ideal é que se use uma lona própria para expurgo,
com 300 micras de espessura, e de preferência que ela já tenha aquela caveira típica lá de agrotóxico, que é veneno, para que ninguém, nenhum desavisado, vá lá e mexa nisso, enquanto eu estiver lá com o gás. Eu fecho o ventilador, e aquela boca que eu mostrei para vocês lá do tubinho, é apenas para eu fazer a inserção das pastilhas no fundo falso, que facilita muito do ponto de vista da operação, tá? Então, é feito com o grão já dentro do silo, normalmente após a secagem. Elvis, boa tarde, tudo bem? Opa, tudo bem, Douglas? Diga. Esse Actelic, ele é um produto que ele é utilizado na fita de alimentação do silo, ele é pulverizado diretamente em cima do grão. Então, a dificuldade para utilizar esse tipo de sistema seria que tem que projetar o dosador, né, para que ele vá pulverizando em cima da linha de grãos. Isso aí ficaria um pouco mais difícil. Uma outra alternativa também, e que eu posso dizer que a gente usa aqui no CETRAR para ajudar a questão dos grãos, até porque deve ter muita gente aqui pensando em produção orgânica, que daí não permite o uso desses expurgos, né? É o uso da terra de diatomácea. Eu tenho usado aqui num silo de 420 sacos de arroz e tem dado um resultado muito bom do ponto de vista tanto de custo de utilização, porque ele custa R$ 6,60 por tonelada de grão tratado, né? E é um produto natural que pode ser ingerido, não é tóxico, então existe também essa possibilidade do uso da terra de diatomácea. Isso, eu não conhecia o produto, mas esse procedimento de pulverização em esteira é muito difícil, porque a gente, não, de um modo geral, não tem uma esteira nesse tipo de silo, tá? Eu também eu ainda prefiro o Gastoxin ou os seus similares, né, de mesmo princípio ativo, por quê? Porque você tem, depois que você faz a aeração, acaba saindo tudo, ao passo que sempre fica um pouco mais de resíduo quando você tem pulverização. Mas, de um modo geral, a gente não tem estrutura, como disse o Douglas, para fazer a pulverização. Terra de diatomácea, né, eu não citei porque não é muito comum o uso, mas o principal, né, Douglas, eu não tive algumas experiências que não foram muito boas, então a terra de diatomácea eu tenho que fazer ela mais preventiva do que, entre aspas, curativa, né? Então, o ideal é que eu faça bem no início, porque se eu tiver uma infestação grande e eu tentar fazer depois o uso dela, ela não pode não ter um controle tão satisfatório. Isso aí, Donato. Pessoal, mais alguma pergunta direta para o Elvis? Ou alguma que, de repente, não ficou respondida? Não, né? Tá tudo ok. Então, tá, Elvis, eu deixo aí para tuas considerações finais e quero novamente, né, te parabenizar e te agradecer aí por ter contribuído com a gente aí, tá? Beleza, Donato, eu agradeço a oportunidade, né, a gente acaba revisando um pouquinho também o material para fazer a apresentação. Peço desculpas se eventualmente alguma coisa não ficou muito clara, né, mas a gente está à disposição. Eu vi que alguém perguntou se vai ser disponibilizado o material. Sim, pode ser disponibilizado a apresentação sem problemas nenhum, né, e agradeço a todos aí pela oportunidade, pela paciência de me ouvir, né. Desejo um abraço a todos aí e um bom final de semana para todo mundo. Tá ok, Elvis. Não sei se algum dos nossos colegas responsáveis pelo programa Grãos quer fazer alguma consideração, uma vez que nós estamos na última etapa, né? Nós estamos encerrando a nossa capacitação online. E eu mesmo, né, que coordenei o curso, quero pedir aqui desculpas, né, se nos momentos que houve algum problema, principalmente falhas técnicas, né, problemas de transmissão. O dia do vendaval a gente não teve culpa nenhuma, porque daí não dependeu de nós, né, mas, assim, agradecer a participação de cada um de vocês. Eu sei que muitos de vocês praticamente participaram de todas as etapas, outros, né, aproveitaram aquela etapa que mais interessava. Enfim, a gente procurou, né, nós da EPAGRE, fazer uma capacitação que atendesse vários temas, né, dentro da área de milho, feijão e soja. Nós já estamos
trabalhando, né, e está em andamento já um curso também para o pessoal técnico, né, na área de arroz irrigado, e a semana que vem a gente tem uma segunda etapa. Não sei se os colegas aí, alguém quer fazer algum comentário ainda a respeito? Donato, eu só queria lembrar que quem quiser assistir novamente, né, desde a primeira etapa do curso de grãos, todas as etapas estão disponíveis no YouTube, né, naquele link da playlist que eu mandei ali no chat. A etapa de hoje ainda não está, mas logo vai estar lá também para reassistirem. Era isso. Tudo bem, obrigado, Maria Luísa. Te agradecer também, né, por ter participado praticamente de todas as etapas aí, dando apoio para a gente. Donato, se me permite, só queria, né, parabenizar você pela organização do evento, pela articulação. Foram 16 etapas com diferentes palestrantes de diferentes áreas, né? E eu acho que toda a equipe que organizou estava de parabéns pela competência do que foi abordado, da forma como foi organizado, e eu quero dizer que, particularmente, tenho orgulho de fazer parte dessa equipe e parabenizar novamente pela organização. Grande abraço aí para você. Obrigado, Douglas, hein? O nosso grupo é um grupo relativamente pequeno, mas o pessoal pega junto, né? E dessa união saem bons resultados do trabalho, né? Alguém mais? Algum comentário? Se não tivermos, meus amigos, eu agradeço, né, a cada um dos responsáveis pelo programa Grãos nas unidades, né, nas regiões da EPAGRE, né, que ajudou de forma incondicional cada momento na divulgação, na formação dos conteúdos, como instrutores, indicando instrutores para que a gente tivesse nesse curso, né, e o nosso muito obrigado a cada participante, né, e desejo um bom final de semana para vocês, sucesso, né, a todos, e bom trabalho e muita saúde também, tá? Assim a gente encerra essa etapa do curso de hoje e encerra também a nossa capacitação online em grãos, com foco, né, em milho, feijão e soja do ano 2020. Obrigado e um abraço a todos.